A gente atualiza, então, mais informações daqui a pouquinho de mercado. Deixa eu ir trazer agora aqui meu convidado especial, sempre ele, todas as terças-feiras. Eu ia falar quarta, porque no passado era quarta. Porém, agora é de terça-feira. André Machado, CEO do Projeto Os 10%, nosso querido ogro de Wall Street. André, seja sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia para você. Eu não estou ouvindo, André. Eu acho que está multado aí. Dá uma olhadinha, por favor. Bom dia, meninas. Bom é um prazer dia. estar aqui com vocês mais uma semana. Obrigada. André, antes da gente começar nossa conversa, queria pedir pro pessoal aqui do meu Switcher colocar na tela um post que eu vi seu lá no Twitter. Gente, quem não segue o André, por favor, siga. Olha esse post. Comprei um pacote de frango no mês passado, R$17,90, deixei no congelador. Esse mês o mesmo pacote está R$21,90, valorizou 38%. Me siga aí para mais dicas de investimento. Belo trade, hein, Gro? Gostei dessa. Tem que rir para não chorar, né? Não, os influencers de investimentos estão sendo cada vez mais criativos. Muito bom, por sinal. Criatividade, mas eles têm razão, né? É triste, tem a razão, realidade, tem mas razão, né? Tá rendendo mais que muito portfólio aí, para falar a verdade. Não tá fácil. Não, eu fui fazer, eu fui renovar seguro dos carros agora. Normalmente eu comprei aí em maio e junho. E todos eles estavam mais caros. Aí eu falei, mas como tá mais caro? Tá um ano mais velho, tá mais rodado. Todos aumentaram de preço. Eu falei, como é que pode? Nunca vi disso. Tá se o carro aumenta de preço de um ano para o outro, normalmente vai diminuindo. Deveria ser o contrário, né? Tem a desvalorização do carro, enfim, né? Apesar que, ultimamente, os carros não estão tão desvalorizados assim, por conta que os usados estão aí. Os usados não, os novos estão sofrendo, né? As empresas estão sofrendo a falta dos condutores vindo da China. Então, na verdade, os usados tiveram, uma valorização, né? Só que, porém, né? A gente só paga mais caro. Na verdade, os impostos e os usados em dólar, então... Os carros que são cotados em dólar, esses aí então estão sendo um excelente investimento desde 2020. É verdade. Primeiro pela demanda, né, que muita gente começou a pensar na vida de uma maneira diferente, do tipo, caixão não tem gaveta, e começaram a gastar em bens de consumo de luxo, etc. Sim. Então isso por si só explodiu o preço dos veículos importados, e aí o dólar com essa explosão fez o resto. E aí agora também com essa carência dos modelos zero por falta de chips, etc. E o frete lá nas alturas, né? Não tem jeito, o carro tem que chegar aqui de navio, né? Nossa, juntou tudo. Hoje, carro importado da Europa é um dos melhores investimentos que tem. Exatamente, além do frango no congelador, né? Que rendeu aí 38% em um mês. Ô, André, outro post também que eu vi seu aí, que achei, né? Queria trazer aqui para nossa conversa especificamente, né? Foi uma questão que você trouxe ali. A gente sabe que o Brasil é conhecido internacionalmente pela produção do agronegócio. A gente fala muito sobre isso, exportação de grãos, commodities, enfim, né? Tem muita gente aí falando realmente que o Brasil vai ser o maior parceiro estratégico de alimentos e energia do mundo. Porém, eu vi um post teu falando que essa tese é mais furada do que queijo suíço. Queria entender aí o que você, né, na verdade, tem analisado que acaba realmente talvez sendo um ponto que ninguém tá vendo e tem muita gente ainda acreditando nessa outra questão. Bom, na verdade, eu escolhi esse ponto para trazer para vocês porque eu tenho visto já há muitos meses, né, uma guerra de narrativas, seja às vezes por motivação puramente ideológica, o que para mim nunca fez nenhum sentido, porque nós como traders ou investidores, a gente tem que pensar no cenário da maneira mais fria possível e como remunerar o nosso capital ou o capital do nosso cliente. Então não cabe torcida política, temos que ser frios, ponto, pragmáticos, céticos. E, por exemplo, a questão das narrativas, desde o ano passado, né, quando a gente começou aqui, quando eu comecei o programa com vocês, lembra, ano passado, o semestre inteiro, desde junho, eu falando de queda, e o mercado caindo, e eu falando dos problemas fiscais. Eu lembro que na véspera do 7 de setembro, no dia 8 de setembro, né,
eu comentei que a Bolsa iria despencar, e qual era a narrativa da véspera, né, à noite? Não, o governo mostrou uma baita de uma adesão, etc. A Bolsa vai explodir porque mostrou que o governo está forte, apesar dos conflitos, etc. E no dia seguinte deu uma queda monumental, perdeu suporte, e aí dali foi uma semana de queda. E, né, numa questão tão séria quanto, e aí não importa para mim quem está certo, quem está errado, mas numa questão tão séria como briga entre poderes executivo, judiciário, e um discurso na época, queira ou não, um discurso golpista, o pessoal fala, pô, discurso golpista, você é petista, você é comunista. Eu falei, não, gente, para com isso. Só olhar minhas redes sociais de antes de 2018, vocês vão ver que eu não era nada de esquerda, petista, comunista, mas eu olho os fatos como os fatos. Eu fico pensaria um gringo vendo ameaças de que não vão ter eleições, né, no ano seguinte. E o ano seguinte chegou. E aí estamos vendo aí a questão fiscal. O pessoal brincava, eu falava da questão fiscal, o pessoal falava, é fiscal, é Nescau, é blau blau. Tipo assim, gente, só eu que estou vendo essa questão fiscal deteriorando cada vez mais. Estamos vendo aí essa questão da PEC. Estamos vendo, por exemplo, o risco de municípios, estados, daqui a um ano, 2 ou 3, quebrarem. E quem socorre estados em última instância? Quando não se consegue mais pagar professores, pagar médicos, pagar previdência, é o Tesouro. Não tem como. Se um estado quebrar, nenhum governo de esquerda ou de direita vai ver, por exemplo, as pessoas morrendo, né, na frente de hospitais por falta de médicos, ou as crianças sem escolas, e não vai fazer nada. Então, está sendo feita essa PEC, né, essa PEC das bondades, está sendo feita de uma maneira tão irresponsável, mas tão irresponsável, a começar pela questão lá de poder tirar toda a responsabilidade, né, legal do presidente por quebrar a lei eleitoral, romper teto de gastos, etc., né, ou seja, deixar ele livre, leve e solto para gastar como quiser. Então, esse é o perigo, e eu venho falando até com vocês isso, conforme vai chegando o dia das eleições e as pesquisas, acreditem nelas ou não, mas as pesquisas vão saindo, vai batendo o desespero, seja no executivo, seja no legislativo, que dá apoio para o executivo. Então, não sabe até quanto vai se gastar nessa PEC. O pessoal fala, as narrativas mas o nosso superávit, a gente está com superávit fiscal, a nossa receita. Putz, eu acho isso tão desonesto, porque não tem outra palavra para dizer. Essa receita maior, a pessoa falava que a dívida ia chegar a 100% do PIB. Pô, só de olhar a dívida de março para maio, que saiu semana passada, aumentou 200 milhões de reais. Já é um quinto de 1 bilhão, né? Não, aumentou 200 bilhões, isso, 200 milhões de reais. Não, eu acho que 200 bi, enfim, se você puder checar aí, agora, os números são tão grandes que agora me deu branco aqui se são 6 zeros ou 9 zeros. Mas, enfim, essa arrecadação é porque é inflação, é dinheiro na veia do tesouro, né? Porque os preços vão subindo, quem vai lá pagar no mercado, paga ali a compra, e o dinheiro pinga no tesouro aí no mês seguinte, quando o mercado pagar os impostos, né? Ô, André, você está falando da dívida bruta, na verdade, do país em relação ao PIB? Isso, que aumentou de março para maio, 200... É bilhões ou milhões? Então, o post que eu tenho aqui, na verdade, do que eu estou vendo, foi do dia 31 de maio, trazendo que o percentual atingiu 78,3% do PIB, na verdade, e que ele, deixa eu ver em termos de número, quanto que seria, mas aí tem um outro valor aqui, eu não sei se é exatamente esse que você estava querendo trazer aqui pra gente, ó. Na verdade, em maio ele fala que caiu. A dívida bruta do governo cai em maio.
Caiu talvez percentualmente por conta de arrecadação, mas se você tá em 7 trilhões, pouco mais de 7 trilhões. Então acho que foi isso, acho que aumentou nessa brincadeira, acho que aumentou aí cerca de 200 bi, acho que é isso. Pode ser, porque tá em 7 tri, deve ser, exatamente. Deve ser. Deve ser bi só mesmo. Que quando você compara com a arrecadação, né, o pessoal fala, o fiscal não tem problema. Como não tem problema? Uhum. E detalhe, eu tenho uma coisa que eu tenho ouvido direto, o mercado tá errado, o mercado tá errado. O mercado nunca tá errado, gente. O mercado, ele pode estar um pouco mais volátil ou não, medindo riscos, né, incertezas essas que, por serem incertezas, é difícil de precificar. Agora, dizer que tá errado, o mercado estiver errado uma hora justa, mas o que não pode é se operar, se investir com essa ladainha, essa narrativa de que o mercado está errado, que está tudo muito barato, que tem que comprar. O melhor exemplo foi aquele que eu lembrei semana passada, né, do Banco Inter, que tinha caído 93%, né, mas que caiu muito, verdade, 93% você olha, né, o efeito ancoragem de quanto valia antes, você fala, putz, caiu muito. Aí vai para a NASA que vai subir, vai explodir, porque lá é diferente, lá as techs, né, tem outro tratamento. Pronto, caiu 40% em uma semana, né, em 2 semanas, depois dos 93, né? Ou seja, o pessoal fica dispersando narrativas, né, de que tudo que está acontecendo são narrativas, né, de que o fiscal não tem problema, que a dívida não tem problema, que o Brasil está num cenário diferenciado, que com a guerra da Rússia o Brasil é maior privilegiado, etc., que o dinheiro da Rússia vai vir para o Brasil e que está barato então o mercado. Realmente, se você olhar a PL, tá barato, tá abaixo do PL da Bolsa no fundo lá de 2016, daquele governo lazarento da nova matriz econômica. Só que o PL é olhar para trás, é olhar para o retrovisor. Vocês acabaram de comentar que os Estados Unidos já está em recessão técnica, né? Uhum. E ano que vem a gente entra numa recessão de fato. Mas aí tem a narrativa agora que diz o seguinte: com a recessão vindo tão rápido, mais rápido que esperava, provavelmente os juros vão começar a ser cortados, né? E a bolsa vai voltar a subir. E tem a narrativa de que os juros que a inflação é transitória, que a recessão vai botar ela nos trilhos novamente. Cara, isso aí é torcida, isso aí é o wishful think, ou seja, o mercado tentando olhar o lado meio cheio do copo, só que nesse momento não tem lado meio cheio nenhum. Quando a gente for olhar os próximos trimestres, o PL que está barato da Bolsa e de repente nos Estados Unidos, ele vai dar um salto, né? Porque vai passar a ficar extremamente caro de novo. Então, se olha apenas nesse momento para o retrovisor e ninguém lembra de que essa é uma situação inédita, que não acontece há 40 anos e que todos os gestores, com uma ou outra exceção da ativa, nunca viveram um cenário como esse, não tem nem experiência de como lidar com isso. Está todo mundo lidando no escuro. Pô, 2 bancos gringos, um fala que o petróleo vai para $60, o outro vai para 380, 2 bancos de respeito, né? 2 bancos de nome. Você pensa o quê? Ninguém sabe de nada. Então, qualquer coisa agora vai ser uma aposta. Então, por exemplo, trouxe para vocês aqui, além da questão das commodities que eu vou mostrar para vocês, uma coisa que eu acho que eu não vi ninguém comentando ainda, tá? Dia 1º de julho, o Putin mandou para o parlamento, né, russo um projeto de lei para ele ter mais autonomia e liberdade industrial, ou seja, quando a gente estava chegando no dia 8 de maio, que é o dia mais importante da história russa, que é o dia da vitória sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial, dia 8 de maio não, 8 de maio é para nós ocidentais, para os russos, como foi depois da meia-noite, é 9 de maio. Uma semana antes, eles falaram o Putin falou que ia fazer um grande anúncio. E qual era a expectativa, o receio que todo mundo tinha naquele momento? Que ele declarasse guerra à Ucrânia. Por quê? Porque, na verdade, ele está numa operação especial. E declarar guerra, aí a situação muda. Ele, como comandante em chefe, poderia fazer o que ele quisesse, colocar toda a nação para produzir material bélico e botar muito mais soldados em campo de batalha.
acabou que ele não declarou guerra no dia 9 de maio. Só que agora, 1º de julho, ele mandou um projeto de lei que no final era o que ele ganharia se declarasse guerra. Esse projeto de lei, que é objetivo a ter mais autonomia e liberdade judicial, diz o seguinte, que ele pode confiscar as linhas de produção de qualquer setor industrial, ou seja, se aquela indústria produz carro, não, agora você não vai produzir carro, agora você vai produzir tanque de guerra. Aquela indústria produz televisão, agora você não vai produzir mais televisão, você vai produzir radar. Se essa é uma indústria qualquer produz máquina de lavar, ó, você não vai produzir mais máquina de lavar, você vai produzir agora mísseis, né? E ele vai impor o contrato no preço que ele quer pagar e as indústrias vão ter que aceitar. Esse é o primeiro ponto desse projeto de lei. Segundo ponto, congelamento das leis trabalhistas. Ou seja, ele pode pagar, mesmo em tempo de guerra, as pessoas são pagas, mas ele pode pagar salários menores que o salário mínimo, e os turnos noturnos e de final de semana podem ser implementados sem pagamento de salário. Ele pode tomar posse de todos os bens dos estados, ou seja, federalizá-los e eles passarem para o controle da União, da Federação, e ele pode comprar qualquer equipamento sem licitação. Ou seja, uma outra coisa que o mercado financeiro não está vendo continuam apostando que 1 hora, por conta de prejuízo, por conta de energia, do petróleo em alto, da inflação, etc., os europeus vão arregar, os Estados Unidos vão arregar e vão pressionar a Ucrânia para aceitar um acordo de paz. Isso não vai acontecer. A gente está falando de geopolítica. A OTAN, Estados Unidos, Europa, incluindo a Alemanha, né, jamais aceitarão que a Rússia saia vencedora. Peraí, mas e aí? Como é que vai ser? A Ucrânia não vai vencer. Pois é. Estamos numa sinuca de bico que eu não tenho a mínima ideia de qual é a saída, né? Até porque a Rússia está caminhando para isolar completamente, está quase conquistando todas aquelas 2 regiões que declararam independência na véspera da invasão da Ucrânia, né? Donbás, e eles estão caminhando para conquistar todo o território, né, litorâneo industrial da Ucrânia, ou seja, presidente nenhum vai aceitar, né, tipo, imagina o presidente brasileiro, a gente é invadido pela Argentina, né, a Argentina conquista a Amazônia, o Pantanal, etc., e a gente, para encerrar a guerra, de falar, ó, vocês vão ficar só com a região sul e sudeste, né? Nenhum presidente aceitaria um acordo desse. Então a Ucrânia não tem como aceitar isso, só se realmente ela for completamente destruída, aí, sabe, aí sobre um território destruído não tem o que se fazer. E a Rússia, né, a Europa e a OTAN, né, Estados Unidos não vão aceitar que a Rússia seja vencedora, porque foi um ato, independente da OTAN e do Ocidente terem feito, desculpa o termo, cagada, desde a queda do Muro de Berlim até, né, ano passado, eles terem cometido erros políticos que botaram a Rússia numa sinuca, levando ela a essa invasão. Agora que a invasão foi feita, não tem como ela sair vencedora. Virou um estado delinquente. Não tem como premiá-lo com, agora você fica com todo o sul da Ucrânia e a gente assina o acordo de paz. Isso em geopolítica, claro, é impossível, não rola. E com essa ação, inclusive, aí da guerra da Rússia, a gente viu, óbvio, né, fortes impactos na Bolsa. Só que em outros momentos, né, eu queria trazer um pouco mais essa sua visão. Você fala assim que é uma visão pessimista, você fala que... Mas eu queria trazer essa sua visão realista, na verdade. Em alguns momentos a gente viu a Bolsa chegando ali, batendo, por exemplo, junho do ano passado, 130 mil pontos, né? No início desse ano, ali em março, a gente viu também batendo ali nos 120 mil pontos. Nesses momentos, o que explica essas disparadas? São ciclos, são bolhas? O que o mercado errou nesse momento ou não? Qual que é a tua visão relacionada a esses picos que a gente tem acompanhado aí na Bolsa? Por exemplo, o primeiro semestre, né, do ano passado, quando as bolsas do mundo inteiro tinham feito fundo, né, elas deram aquela arrancada depois da pandemia, né, aí deram uma congestionada entre novembro e dezembro de 2020, porque foi quando começou a segunda onda,
né? A gente teve um momento aí, primeiro, houve um despejo de dólares na economia global absurdo. Em 2020, 2021, 40% dos dólares em circulação eram impressos, eram fresquinhos, nota fresquinha, ou seja, a inflação viria mais cedo ou mais tarde. Isso era fato, né? Mas não tem como adivinhar quando que a inflação viria. E com esses dólares, todo mundo tomando risco, né? Era impressionante que bastava sair um anúncio de recuperação judicial que empresas, né, como o Hertz ou qualquer outra que estava em dificuldade porque simplesmente, né, o mundo parado, ninguém estava viajando, ninguém estava alugando carro, empresas de cinema, etc. Saía uma recuperação judicial, ou o tal do capítulo 11, né, que as empresas pedem, que as ações subiam 40%, porque, tipo assim, não vai quebrar, então, né, o governo vai salvar. Então estava todo mundo contando sempre que o governo vai salvar toda e qualquer empresa. E aí tudo subiu, né? Além do excesso de dólares, liquidez e aquele fenômeno, né? TINA, né? There is no alternative, ou seja, não tem o que investir, porque os juros estão todos negativos, né? Abaixo de zero, então não tem o que investir, vamos tomar risco. E dinheiro sendo injetado na economia, né, chegou a 9 trilhões de dólares o balanço de ativos do Fed, então isso deu essa porrada. Aí veio a história da segunda onda, andou de lado. E aí viu que naquela segunda onda não ia ser aquela loucura que foi a primeira, né, a Bolsa voltou a subir e a gente foi junto. Só que aí enquanto os Estados Unidos subiu até dezembro, fez o topo em dezembro, a gente fez o topo em junho. Por quê? Porque aí começou, né, os erros do Banco Central a transparecer, aqueles 2% e a inflação disparando, começou o aumento de juros, e aí foi até um estudo que eu trouxe para vocês aqui na época, mostrando que se você mantivesse todas as empresas, né, todas as variáveis congeladas, dívida, receita, lucro, enfim, o dólar, né, no caso de empresa com dívida em dólar, se você mantivesse tudo congelado, só mexesse na Selic, o fluxo de caixa descontado de qualquer empresa com tudo congelado cairia 11% a cada 1% de aumento da Selic. E foi o que a gente viu. Então não tinha como ficar insistindo, a bolsa está barata, a bolsa está barata. O ponto é, a Selic vai subir mais? Né? E isso causa impacto direto nas commodities. Nas ações. O risco país, CDS de 5 anos, deu uma corrigidinha aí 2 dias, está de novo em alta, está agora em 299 pontos, e o próximo alvo é 324, né? Então, ainda tem uma alta para cima que vai ter que ser incorporada em juros, em ações, ou seja, é um prêmio, né? Temporada, que é o risco. E esse risco tá ligado diretamente à questão fiscal e também ao risco até eleitoral, né? Porque esse discurso de que só vai sair se Deus tirar não pega bem a 100 dias das eleições para nenhum país do mundo. A questão é, os gringos com essa incerteza vão querer investir no Brasil? Não, nem em dívida, né? Nem em dívida brasileira, nem em tesouro eles estão investindo. Os leilões de quinta-feira, os leilões que os gringos mais participam historicamente, eles não estão dando as caras, ou seja, está tudo mostrando que a gente se tornou meio que radioativo para os investimentos. Ninguém quer se meter nisso. Né? Por exemplo, a Arco Advice fez um estudo ano passado, não sei exatamente quando foi publicado, que aquele distúrbio, né, aquele estresse, aquele pico de estresse que teve entre o STF e o governo executivo em setembro, só aquilo custou ao nosso câmbio R$ 1. Ou seja, o valor que o dólar atingiu poderia ser, com toda a questão fiscal, que iria subir de qualquer maneira, foi adicionado R$ 1 só por conta da questão política. Então não adianta ficar com torcida, com essa polarização. A polarização no boteco do bar, show de bola. Agora, na mesa de jantar, né, sempre tem na família um de direita, um de esquerda, que no almoço do domingo sai no pau. Agora, para quem é operador do mercado, investidor, não faz sentido. E para quem é influencer e tem essa função de orientar as pessoas, aí é muita irresponsabilidade. Então, só mostrando para vocês, antes que acabe o tempo,
que o objetivo era até falar um pouco das commodities, que é uma das narrativas que eu estou vendo todo mundo falando, que vamos ser o celeiro do mundo, etc, etc, tá? Então, eu fiz aqui esse estudo, levantei essas informações aqui na internet, mas são coisas que vêm de entidades oficiais das Nações Unidas, enfim, Banco Mundial, FMI, uma série de dados. Então, eu separei aqui, por exemplo, a questão das commodities e energia, tá? Então, fazendo um zoom aqui, né? Vamos pegar aqui o trigo em primeiro lugar. Eu vi ontem, foi ontem, segunda-feira? Foi ontem, segunda-feira, o presidente falando que a gente ia exportar trigo. Não sei se foi um ato falho ou se foi deliberadamente, né, ele confundiu o cereal, ou se foi deliberadamente uma tentativa de jogar uma fake news. O Brasil, ele é importador de trigo. Como é que a gente vai exportar trigo agora? Então tá aqui, ó. E aí, contra dados, não há argumentos. Vamos lá, trigo. Né, eu tenho aqui, nessa coluna aqui, ó, produção, exportação, tá? E importação. Então, vamos ver aqui, por exemplo, trigo, que eu acho que talvez seja a commodity mais importante, que é o que preocupou o mundo, uma vez que a Ucrânia é um grande exportador, né? Apesar do que a gente exporta mais da Argentina, até pela proximidade, fica mais barato. Então, vamos lá, maiores produtores de trigo do mundo: China, Índia, Rússia, Estados Unidos, França, Canadá, Ucrânia, tá? Cadê Brasil aqui? Brasil não é produtor de trigo, quer dizer, deve ser produtor, mas não é um grande produtor, tá? Exportadores de trigo. Então, dentre os maiores produtores, nós temos, obviamente, né, China, Índia, Rússia, Estados Unidos, né? Nós temos aqui maiores exportadores, aí a Rússia, Canadá, Estados Unidos, Ucrânia aqui em quarto lugar, tá? E aí a gente vai ver importador de trigo, tá aqui, o Brasil, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, em sétimo lugar. Então, trigo, que talvez seja uma das commodities mais importantes, trigo e milho e soja, né, até por questão alimentar, né, o milho para alimentação de frango, né, soja para alimentação de gado, tá aqui, Brasil é importador de trigo, tá? Vamos falar de carne, então, né? Brasil, ó, maiores produtores do mundo. Estados Unidos é número 1, Brasil número 2, China número 3. Brasil é o maior exportador. Ok, maior exportador. Mas veja, a gente tem os Estados Unidos como o segundo maior produtor, né? A gente vai comer mercado dos Estados Unidos. Quem a gente está substituindo aqui, né? Vamos ver a Rússia aqui. Rússia. Ó, a Rússia está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oitavo lugar. A Rússia não vai mais exportar carne. Legal, a gente pode pegar uma parcela dessa, Estados Unidos e Brasil, né? China não, a China deve ser, acho que ela não é exportadora, ela deve consumir tudo, né? Mas a Argentina, a Austrália, tá? Inclusive aqui, se a gente está falando de gado bovino, se incluir búfalo, outros ruminantes, né? Aí o Brasil não ficaria em primeiro lugar com relação aos Estados Unidos, mas a gente pode realmente pegar uma fatia dessa aqui. Soja, tá aqui o Brasil, né? Bem à frente dos Estados Unidos, tá? Como produtor e como exportador, mas os Estados Unidos na cola. Então, qualquer coisa que... Deixa eu ver se tem a Rússia. A Rússia está aqui em soja, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em oitavo lugar a Rússia, ou seja, exportar. Então, quando fala que a gente vai ser o celeiro do mundo, é por quê? Porque estão tirando a Rússia e a Ucrânia do circuito. Mas olha a Rússia em soja. Olha a Rússia aqui em exportação de soja. 1, 2, está em sexto lugar. Mas olha a quantidade irrisória que ela exporta atualmente. Né? Então, se o Brasil dividir isso com os Estados Unidos, né, porque o Brasil não vai conseguir pegar isso sozinho, olha quanto que ele tá ganhando da Rússia. Tá? Se a gente pegar agora milho, Estados Unidos disparado na frente do Brasil, né, na frente da China e do Brasil. Brasil em terceiro lugar. Quando a gente for olhar a exportação dos Estados Unidos, menos da metade do milho exportado, né, globalmente, vem do Brasil. A Rússia, que em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Cadê a Rússia aqui?
tá lá embaixo, ó, sei lá, 10º lugar aqui, aproximadamente, como produtor de milho. Tem que contar aqui, mas não vou perder tempo. Aí você vê aqui como exportador, ela está em 5º lugar, atrás da Ucrânia. Aqui tem espaço para o Brasil pegar a exportação de milho, tá? Pegar da Rússia e principalmente da Ucrânia, que nem consegue exportar agora por conta do acesso ao mar. Aqui milho a gente consegue, apesar do que esses dados aqui eu não consegui atualizar. Eu peguei produção em 2021, mas eu não consegui exportação mais recente. Trigo já falamos. Bom, café, né? A gente é líder em contest em produção de café em exportação, mas café não é alimento, né? Não é algo que não serve como alimento. Nós somos também suco de laranja, né? Laranja, né? Produção de laranja e a exportação de laranja, quase toda indo para os Estados Unidos, tá? Concentrado nos Estados Unidos. Também não é o tipo de alimento que vai fazer diferença, no caso, num cenário de fome global, como está se vendendo aí, que o Brasil vai ser o celeiro do mundo. Tá? Quando a gente fala celeiro do mundo, né, ou de commodities agrícolas, a gente está falando de cereais e carne bovina, né? Então, cacau aqui, a gente é 5º, 6º lugar em cacau. Arroz, né? Nosso arroz com feijão. Arroz, nós estamos lá embaixo na produção de arroz. Então, e aqui não temos, aqui a Rússia e a Ucrânia, para a gente pegar alguma coisa de arroz da Ucrânia, mas pela produção, então não sei nem se a gente, eu não procurei importação de arroz para o Brasil, tá? Mas talvez aqui pela quantidade, acho que nosso arroz com feijão a gente tem que importar. Acho que o maior produtor ficar no Rio Grande do Sul, e não sei se consegue atender o Brasil inteiro. Feijão, Brasil está onde? Brasil está em 2º lugar em produção de feijão, tá? E Brasil está em 1º lugar na produção de açúcar, vindo depois Índia, Tailândia, China, México, e a Rússia aparece aqui em 6º lugar. Então, será que vamos, né, ser o celeiro do mundo por questão de açúcar? E aqui tem um detalhe, né, que a gente já teve crise de preço de açúcar várias vezes por conta de os usineiros focarem na produção de etanol quando ele está mais lucrativo que o açúcar. Então, isso é um risco também, até na questão do açúcar, até por conta dessa questão energética que a gente está vivendo. Tá? Frango, Brasil está em 4º lugar na produção de frango, tá? Acima dele, Estados Unidos, Indonésia e China. Cadê a Rússia? A Rússia é lá embaixo, e aqui não tem Ucrânia, tá? Lembrando que a Rússia, né, a gente viu aí na última cúpula que a Rússia fez semana passada, retrasada, a adesão da quantidade de países que participaram dessa cúpula, ou seja, ali aquela região da Ásia, né, que a China tem feito um trabalho, infelizmente, de consolidar sua hegemonia ali durante um período de ausência dos Estados Unidos, que foi o governo anterior, que agora estamos tentando, os Estados Unidos está tentando reverter, né? Mas foi implodido o Tratado Transpacífico, uma série de alianças que de décadas, né, pós-Segunda Guerra Mundial, estabelecidas pelos Estados Unidos, foram chutadas para o alto pelo Trump com aquele discurso de America First, que na verdade só foi um China First, né? Porque uma nação hegemônica, um império, não tem como ele pensar no seu umbigo, ele tem que pensar no império que ele gerencia. Temos que olhar com pragmatismo. Isso não foi feito. Eu batia nessa tecla o tempo todo, e aí está vendo aí a China aí com a roda da seda, um monte de países se endividando com a estrutura da China, mais de, acho que 500 bilhões de dólares em empréstimos escondidos, né, na área de infraestrutura e de construção fora da China, que não aparece no endividamento da China, a gente só olha lá as cidades fantasmas chinesas. Aqui a gente tem outras commodities, né? A gente, apesar do nosso litoral gigantesco, a gente, como produtor de peixe, a gente nem aparece aqui na lista, né, dos 20 maiores. Batata, eu achei aqui batata, trouxe aqui batata. A gente, apesar do nosso território gigantesco para plantar batata, a gente está lá em 19º lugar, ou seja,
também não vamos ser fornecedor de batata para ninguém, né? Produtor de leite, estamos em terceiro lugar, atrás dos Estados Unidos e de Índia. Então, apesar da nossa produção de gado ser um pouco maior que dos Estados Unidos, deixa eu ver se é maior ou menor. Deixa eu ver que agora deu branco, é tanto dado aqui. Carne bovina, a gente está ligeiramente abaixo dos Estados Unidos, tá? Na área de soja aqui, eu até trouxe esse outro gráfico, a gente superou os Estados Unidos agora em 2018 só na soja, tá? Nesses últimos 3 anos, tá? Essa diferença foi agora. Então, Estados Unidos sempre foi um grande produtor de soja. Então, estamos aqui vendo a batata, tá aqui, leite. A gente, apesar da nossa produção, né, da nossa produção bovina ser gigantesca, a gente, em termos de leite, está bem abaixo, né, quase 1/3 dos Estados Unidos. E não tem, Rússia está mais embaixo, não aparece Ucrânia aqui. Produção de ovos, né? Como é que a gente está em frangos? Frangos, a gente está em 4º lugar. Quando a gente fala de ovos, se bem que ovos eu não sei se é o tipo de produto que dá para exportar de boa, né? Porque a gente está 1, 2, 3, 4 em 5º lugar. Então, peguei os alimentos que são mais relevantes, né? Encontrei aqui, por minha surpresa, o Brasil é o 4º maior produtor de groselha. Eu acho que a gente deveria ser o primeiro, porque o que eu mais tenho ouvido agora é groselha de tudo que é lado, para dizer que a gente, né, é o celeiro do mundo agora, né? E pelo que eu estou mostrando aqui, não é assim. Então, outros detalhes ligados a commodities, né? Fertilizantes, né? Consumo de fertilizantes. Quem mais consome fertilizante no mundo? China, Estados Unidos, Índia e Brasil aqui em 4º lugar. Então, a gente é dependente disso. Aí pode ser um problema para se aumentar a produção. Outra coisa que me chamou a atenção é quantidade de máquinas, né, maquinário agrícola por país. A gente está em 4º lugar. Olha a quantidade de equipamento agrícola que tem os Estados Unidos e a China e até mesmo a Índia. Ou seja, aumento de produção exige maquinário, exige fertilizante. Então, a gente tem um gargalo aqui de fertilizante e a gente tem um gargalo aqui de maquinário, se a gente quiser produzir alguma coisa além de soja, milho, nas quantidades que a gente tem. Uma outra informação interessante, né? A parte aqui de terras agricultáveis, né? China em primeiro lugar, Estados Unidos em segundo, Brasil em terceiro. A gente está vendo há anos, né, essa disputa, inclusive atualmente nesse governo, nessa legislação, a questão aí da Amazônia. Porque toda essa produção de soja, a gente viu que foi através, invadindo a região da Amazônia para produzir soja, desmatamento, queimadas para produzir soja ou agropecuária. Mesmo assim, a gente está em terceiro lugar de terras agricultáveis. Ou seja, para crescer produção, a gente tem que aumentar a produtividade, que envolve tecnologia de ponta, e a gente tem tecnologia para isso, mas envolve equipamento, envolve fertilizantes e envolve também terras, né? E aí a gente já sabe que na hora que for mercado, né, mais cedo ou mais tarde essa questão, e ficou até isso ficou latente semana passada, europeus e outros países vão daqui a pouco exigir algum tipo de certificação que não é terra da Amazônia. Se é honesto ou desonesto, não importa, vamos lidar com os fatos, não adianta ficar brigando, né? Eles derrubaram todas as florestas, a França, a Alemanha, etc., a Itália, a Espanha, a gente não pode derrubar nossa? Não vamos entrar nessa, vamos pensar com a cabeça. A qualquer momento, se a União Europeia se junta e estabelece uma lei que proíbe, né, proíbe compra de produtos, seja proteína animal, seja vegetal, produzido em terras que sejam de floresta, né, derrubadas, não adianta nada aumentar essa produção. Então, eu vejo esses dados aqui, falar onde que a gente vai ser o mundo. E aí, quando vai para a energia, né, que a gente seria também o celeiro de energia, eu até pensei, deixa eu dar uma olhada como é que está a questão de pré-sal, a nossa produção. Então, vamos lá, petróleo, né, reservas. A gente está em termos de reserva de petróleo, a gente está aqui aproximadamente 15º lugar em reserva. Olha a diferença
para os outros países? Venezuela, Arábia Saudita, Canadá, Irã. Irã e Venezuela, os Estados Unidos já está trazendo de volta para o jogo, né? Depois de tantos anos de sanções. Eles não são tontos, né? E a gente aqui. Não adianta a gente ter essas reservas, né? As reservas são brasileiras, mas se não tiver investimento para tirar, elas vão continuar. Eu vi o strike de ontem com a Paula, achei sensacional aquele cara falando, esqueci o nome dele, peço até desculpas, mas achei sensacional o strike de ontem. E foi o que ele falou, Pedro. Nossa, o cara é muito top, achei sensacional. E aí ele falou, as reservas são brasileiras, mas se não tirar elas lá do pré-sal, vão continuar sendo brasileiras para sempre, né? Não adianta nada. Então, a gente olha aqui, as reservas de petróleo. Vamos ver a produção de petróleo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a gente está em 8º lugar, tá? Em produção. Só que a gente sabe que o que a gente produz, a gente está tendo que exportar para trazer refinado, né? E o Pedro trouxe uma informação super interessante ontem, que só quem vive o mercado sabe. A gente tem 14 refinarias, os Estados Unidos tem mais 140. Então, é um detalhe que a gente não consegue aumentar, a gente tem que extrair o petróleo do pré-sal e tem que aumentar a produção de refinados, né? Senão o que acontece? A gente é um grande exportador, mas tem que ser também um grande importador. Tá aqui os números, né? Oi, pode falar, Paulo. André, não, só para falar, é o Pedro Rodrigues, ele é diretor lá do Centro Brasileiro de Infraestrutura e coincidência, ele é filho do querido Adriano Pires, né, que chegou a ser cogitado. Putz, eu ia chutar isso, a voz dele é igualzinha do Adriano Pires, cara. A voz, o sotaque, eu ouvindo aqui, trabalhando, eu ouvi ele. Nossa, foi sensacional. Ó, galera, se vocês não assistiram, tá lá no YouTube. É aula mandatória para quem é trader, quem opera petróleo, quem não opera petróleo, acho que até para cultura geral, sabe? Ele desmistifica um monte de coisa que a gente fica ouvindo aí abobrinha e acreditando em conto de sereia, né? Então, ó, por exemplo, gás, a gente não é produtor de gás, né? Muito menos, então, a gente é exportador, né? Não, reservas de gás a gente não tem nenhuma, então a gente não é produtor de gás. E aí no setor energético, a gente tem setor hídrico, que aí sim, a gente é um grande produtor de energia, mas setor hídrico, né, a gente tem que ter linha de transmissão, a gente só consegue para o Paraguai, para a Argentina, para a Bolívia, o pessoal que está por perto, né? E energia solar, né, energia eólica, a menos que a gente realmente consiga estocar vento, como dizia a excelentíssima matriz econômica, né? Estocar vento, estocar sol. Só que até mesmo nisso a produção nossa ainda é pequena perto de outros países, né? Apesar das áreas que a gente tem, para botar a energia solar serem gigantescas pelo nosso território, lá o Nordeste virado para o Equador, a energia eólica também no Nordeste, a nossa produção é mínima aqui para a gente exportar, caso isso fosse possível. A gente só consegue exportar hidrocarbonetos. E os hidrocarbonetos aqui, quando a gente olha, a nossa produção, a nossa reserva é pequena, a nossa produção é pequena perto dos demais e a gente dependente de exportação, né, de petróleo, tá aqui exportação de petróleo dependente de exportação de petróleo, não, perdão. Aqui é exportação de petróleo, aqui, desculpa, acho que eu troquei aqui a ordem. Vamos lá. Brasil, produção 15º lugar, produção não, reserva, 15º lugar, produção aqui em 8º, 9º lugar, mas aqui tá exportação, a gente tá lá na rabeira, eu troquei a ordem, lá na rabeira, tá, em 17º lugar, e por outro lado, importação, né, a gente tá aqui em 15º lugar de importação de produtos que vêm de petróleos, por conta da questão das refinarias, né? E aí, quando a gente olha, por exemplo, né, geração de energia, né, olha que a gente tem os rios, Itaipu, etc. Olha só, a gente está 1, 2, 3, 4, em 6º lugar na geração de energia, né? E a maior parte da nossa energia é hídrica, né? Ou seja, como que a gente vai ser um exportador de energia para o mundo, além de celeiro, né, de commodities para o mundo? E alguns números aqui que eu acabei achando por acaso nesse mesmo site, a questão, por exemplo, né, as maiores economias
do mundo, né, por PIB, Brasil bem lá embaixo, os países mais ricos, etc. Só para mostrar o seguinte, cara, a gente tem tanta coisa para ser feita aqui, né? Aqui a gente olha o balanço de exportação de serviços, né, e bens, né? O Brasil está lá em 20º lugar, ou seja, a gente, apesar de exportar minério de ferro para caramba, quando a gente fala de produtos mais sofisticados, então a gente está desindustrializado há décadas, nada está sendo feito para reverter isso, tá? E quando a gente pega aqui, por exemplo, exportação, juntando, né, combustível, mineração, a gente fala, não, Brasil, pré-sal, não, a Vale do Rio Doce, etc. Olha como é que a gente está lá em, acho que 10º lugar em exportação, quando junta minério de ferro e petróleo, tá? Quando fala de comidas, né, exportadas, né, por conta justamente da soja e de carne de vaca, a gente aparece já em 2º lugar, bem atrás dos Estados Unidos, mas quem está nas posições anteriores? Cadê Ucrânia e Rússia aqui? Seria os agentes que a gente poderia, né, morder fatia para assumir essa exportação. Não estão aqui nessa lista entre os maiores. Então, quando eu vejo que ser celeiro do mundo, né, substituir a Rússia, a Ucrânia, para mim é uma falácia, é um mito, é uma narrativa que estão criando. Eu não sei se, sei lá, o pessoal acredita em Saci Pererê, alguém fala que viu, todo mundo fala que viu também, e sinceramente, eu não quero ser muito radical para variar, mas, né? putz, eu não vejo nenhum sentido nisso que a gente está ouvindo aí de todo mundo, né, do mercado, que não, o Brasil vai ser o celeiro do mundo, aí vai entrar dólar para caramba, né, e o dólar vai cair de novo para R$4, etc. André, pauta muito boa. Vamos até aproveitar na semana que você estiver aqui, né? Eu sei que o André vai vir visitar a gente aqui. Vamos gravar aí um podcast aí, vamos falar mais exatamente sobre este assunto. Acho que é um assunto muito legal, claro. Bem pertinente. Acho que a gente pode falar mais aprofundado, até com um bom tempo para a gente falar mais sobre isso. Gostei bastante aí das suas explicações. Vou só encerrar aqui porque a gente já está com a próxima entrevista aqui encavalada, mas quero agradecer. Muito obrigada mais uma vez pelas suas explicações. Obrigado você, Paula. E tô te esperando, então, pra gente gravar aí nosso podcast. Te fazer uma pergunta. Te convenci? Você viu sentido nisso tudo que eu trouxe com relação que é uma grande fantasia? Números, né? Baseado em dados aí, a gente, claro, né, tem sempre vários argumentos aí, realmente, né, principalmente de quem, né, tem mais aí aprofundado parte mais de commodities. A gente ouve bastante aqui alguns especialistas em commodities, mas faz um pouco de sentido, sim. Acho que foi bem interessante aí esses pontos abordados. Obrigada, viu, André? Vamos fazer um podcast, tá marcado, Obrigado hein? Obrigado a vocês. Convite feito show no de ar. bola, pode contar comigo. Valeu, Obrigada, beijo, boa semana para vocês. Beijos. Tchau, tchau. Obrigada.